Você sabia que a humanidade uma vez se uniu em um audacioso esforço para desafiar os céus, construindo uma torre que mudaria o curso da história para sempre? Essa não é apenas uma lenda antiga, mas uma lição poderosa sobre os limites da ambição humana e as consequências de tentar ultrapassá-los. Prepare-se para mergulhar na fascinante história da Torre de Babel, onde homens comuns buscaram o extraordinário e acabaram por transformar a diversidade do mundo. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos fascinantes. Em tempos antigos, a humanidade falava uma única língua, facilitando a comunicação e a cooperação em todo o mundo. Com essa unidade, os homens decidiram realizar um grande feito que mostrasse sua força e inteligência. Resolveram construir uma cidade imponente, com uma torre que alcançaria os céus, desafiando os limites humanos. A cidade escolhida para esse grande empreendimento foi Babel, localizada nas férteis planícies da Mesopotâmia. Babel rapidamente se tornou um centro de atividade, com milhares de trabalhadores reunidos para erguer a monumental torre. Os homens, determinados, moldavam tijolos e preparavam betume para construir a estrutura que se elevava cada vez mais. A Torre de Babel, ao crescer, se tornou símbolo do orgulho e da ambição humana, desafiando os céus e o poder divino. Acreditavam que, ao alcançar o céu, fariam um nome eterno para si e evitariam ser espalhados pela terra. Porém, a construção da torre não era apenas um esforço arquitetônico. Era também uma manifestação de desrespeito ao divino. Os homens queriam se igualar a Deus, desafiando sua autoridade e ignorando os limites impostos pela condição humana. Deus, observando a audácia dos homens, percebeu que a unidade deles em um propósito tão arrogante poderia levar a ainda maiores perigos. Decidiu então intervir, mas de uma forma que deixaria uma lição duradoura para toda a humanidade. Em um único instante, Deus confundiu as línguas dos homens, fazendo com que eles não mais se entendessem. Aqueles que trabalhavam lado a lado passaram a falar línguas diferentes, incapazes de coordenar seus esforços. O que antes era uma obra unida e eficiente se transformou em um caos, com ordens mal compreendidas e confusão generalizada. Os trabalhadores, frustrados e incapazes de se comunicar, começaram a se dispersar, cada um seguindo seu próprio caminho. Grupos que compartilhavam a mesma língua se uniram e se afastaram da cidade de Babel, abandonando a torre inacabada. A grande torre, que deveria tocar os céus, foi deixada para trás como um monumento ao orgulho e à falha humana. Com o tempo, Babel se tornou um símbolo de desordem e confusão, lembrada pela humanidade como a cidade da divisão. O sonho dos homens de se tornar imortais através de suas obras desmoronou, junto com a unidade que antes os guiava. A história da Torre de Babel foi passada de geração em geração, como um alerta sobre os perigos da arrogância e da falta de humildade. A confusão de línguas foi mais que uma punição. Foi uma forma de garantir que a humanidade aprendesse a respeitar os limites divinos. A partir desse momento, a humanidade foi forçada a se espalhar pela terra, cada grupo levando consigo sua própria língua e cultura. O mundo, antes unido por uma única língua, se dividiu em inúmeras nações, cada uma com sua identidade distinta. Com o tempo, a diversidade linguística se tornou uma riqueza, trazendo diferentes perspectivas e formas de expressar o mundo. No entanto, essa diversidade também trouxe desafios, pois a comunicação entre povos tornou-se mais complexa e, às vezes, conflituosa. A história de Babel mostra que a verdadeira grandeza não está em construir monumentos que desafiam os céus, mas em viver em harmonia com o próximo. A unidade que os homens tentaram alcançar pela força e pela soberba se desfez, mostrando que a verdadeira união vem do respeito e da compreensão mútua. Hoje, as línguas e culturas do mundo são uma celebração da criatividade humana, mas também um lembrete da necessidade de diálogo e respeito.
A história da Torre de Babel também nos ensina sobre os perigos de tentar alcançar o divino sem reverência e humildade. Ao invés de buscar dominar os céus, a humanidade é chamada a cuidar da terra e uns dos outros, respeitando os limites que nos são dados. A grandeza humana não está em erguer torres que toquem o céu, mas em construir um mundo onde todos possam viver em paz e prosperidade. Babel, com seu sonho de grandeza, foi o cenário de uma grande lição. A humildade deve sempre guiar nossas ações e ambições. O orgulho que levou à queda de Babel ainda está presente em muitos corações, mas a história nos lembra de seguir um caminho diferente. A lição de Babel é clara: a busca pelo poder e pela glória, sem consideração pelo divino, leva à ruína e à desunião. Ao longo dos séculos, a humanidade tem tentado superar suas diferenças linguísticas e culturais, buscando a unidade perdida em Babel. Embora tenha havido progresso, sempre há novos desafios a serem enfrentados, pois as línguas são reflexos das ricas culturas humanas. A diversidade, no entanto, é uma fonte de riqueza. Ela permite diferentes perspectivas e modos de vida, contribuindo para a evolução da humanidade. O desafio é aprender a se unir sem perder a essência de cada povo, respeitando as diferenças que nos tornam únicos. A história de Babel nos lembra que a verdadeira unidade não está na uniformidade, mas na capacidade de convivermos pacificamente em meio à diversidade. Hoje, ao olhar para as ruínas de Babel, vemos mais que uma torre inacabada. Vemos a história de um povo que tentou alcançar o impossível. Mas, ao mesmo tempo, vemos a oportunidade de aprender com seus erros e construir um futuro baseado na cooperação e no respeito mútuo. A história da Torre de Babel não é apenas um relato do passado, mas um guia para o futuro, onde o diálogo deve prevalecer sobre a divisão. Na busca por um mundo melhor, devemos lembrar que a verdadeira torre a ser construída é a da compreensão e do amor ao próximo. A unidade que os homens de Babel buscavam pela força pode ser alcançada pela empatia e pelo reconhecimento das diferenças como força, não fraqueza. Ao reconhecer nossos limites e trabalhar juntos, podemos alcançar grandes coisas, sem precisar desafiar os céus. Que a história de Babel continue a inspirar gerações, mostrando que o caminho para a verdadeira grandeza é pavimentado com humildade e sabedoria. O desafio de Babel ainda está presente. Como podemos viver juntos, respeitando nossas diferenças e aprendendo uns com os outros? A resposta está em construir pontes de entendimento. Em vez de torres de arrogância, somente assim, evitaremos repetir os erros do passado. Que possamos olhar para Babel e ver mais do que uma lição de fracasso, mas uma oportunidade de fazer melhor, de construir um mundo unido. Ao invés de buscar a glória pessoal, devemos trabalhar para o bem comum, reconhecendo que somos todos parte de um todo maior. A Torre de Babel pode ter sido deixada inacabada, mas a história da humanidade ainda está sendo escrita. Podemos escolher como ela terminará. Com humildade e sabedoria, podemos construir um futuro onde a diversidade seja celebrada e onde todos tenham um lugar. Que a história de Babel nos inspire a sermos melhores, a construir não torres, mas pontes que unam os povos e as nações. No fim, a lição de Babel é clara: a união verdadeira só pode ser alcançada quando reconhecemos e respeitamos nossas diferenças. A diversidade é uma força e não uma fraqueza. Ela nos permite ver o mundo de diferentes maneiras e crescer como indivíduos e como espécie. Que possamos aprender com os erros do passado e construir um futuro onde a compreensão e a paz prevaleçam sobre o orgulho e a divisão. Curtiu essa história? Então, inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro de todas as nossas incríveis narrativas bíblicas contadas de um jeito único. Nos vemos na próxima, aqui no Divindade Histórica.